Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te cure, Deus te proteja, em nome de Jesus. Tome sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. E diz assim a palavra de Deus. Eu vou pedir que você deixe aberto, por favor, nesse texto. Nós vamos trazer uma mensagem expositiva. Nós vamos meditar versículo por versículo. Então, por favor, deixe aberta a sua Bíblia nesse texto. Verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Diga comigo, por favor, não desfalecemos. Queridos, que palavra mais oportuna, que palavra mais atual para o momento que estamos vivendo. Para os dias que estamos vivendo, são dias tão desanimadores. São dias de tanta decadência moral. Nós precisamos de mais dessa palavra. Não desfalecemos. É muito bom saber que nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, nos tornamos novas criaturas. Fomos remidos, fomos lavados no sangue de Jesus, fomos perdoados, fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. É muito bom saber que somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. É bom saber que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas também precisamos saber que nós entramos numa guerra quando aceitamos a Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu e você entramos numa guerra sem tréguas, uma guerra que só vai terminar quando nós formos para a glória. Jesus disse em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que se acertam com ela. Então é bom saber que somos novas criaturas, filhos de Deus, amados do Senhor, mas é bom saber também que nós estamos em uma guerra. Diga glória a Deus. Precisamos nos revestir a cada dia, a cada manhã. Para isso o Senhor nos disponibilizou a sua armadura, aquela armadura de um soldado bem armado, bem protegido. A armadura de guerra que vocês conhecem tanto em Efésios capítulo 6, do 10 ao 20. Eu te convido a se revestir dela nesta hora. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu me cubro com o sangue do Senhor Jesus, para me proteger. Tomo também toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça e as sandálias da paz. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 2 diz que, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação
da verdade. Significa distorcer a palavra, nem adulterando a palavra. Significa falsificar a palavra. E muitos têm feito isso. Queridos, e a palavra de Deus, ela é dura contra aquele que faz isso, que adultera, que falsifica. Apocalipse, por exemplo, no capítulo 22, do verso 19, diz que se alguém tirar algo dessa palavra da profecia, Deus tira também o direito dele da árvore da vida. Mateus 5,17 diz que nenhuma letra e nenhuma vírgula desta palavra pode ser alterada, pode ser modificada. Paulo diz que jamais ele misturaria a palavra de Deus para agradar os seus ouvintes. E lamentavelmente, muitos têm feito isso. Muitos dizem coisas que Deus não disse. Dizem coisas que estão na palavra, mas que na verdade não estão. Coisas que não estão. E dizem isto para agradar os seus ouvintes. Um pastor de São Paulo, renomado, declarou recentemente que a Bíblia precisa ser atualizada. Pastor da Igreja Batista da Água Branca. E a convenção da Igreja Batista chamou o pastor e disse: é isso mesmo que o senhor disse, ou o senhor quis dizer uma outra coisa? Não é isso. Eu disse isso. A Bíblia precisa ser atualizada. Não há nada mais atual do que a palavra de Deus. E esse pastor então foi excluído da convenção batista. Há muitos que fazem isso hoje. Dizem coisas que a Bíblia não diz, modificam, adulteram a palavra para agradar os seus ouvintes. E nada do que está na Bíblia por acaso. Nenhuma vírgula está na Bíblia por acaso. Nenhum ponto está na Bíblia por acaso. Até os dias de Paulo e até os dias de hoje, há muito engano. Queridos, a maior ameaça nossa hoje não é a política, não são as guerras. A maior ameaça não é uma ameaça de guerra nuclear, não é um vírus. A maior ameaça hoje é o espírito de engano. Lembram de Mateus 24, quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quando será o final dos tempos? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus relatou ali vários sinais, mas o primeiro deles foi o engano. Quando Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Jesus sabia que à medida em que o fim dos tempos aproximaria, o espírito de engano invadiria este mundo. Essa é a maior ameaça hoje, é o espírito de engano. Porque uma guerra e uma guerra nuclear e um vírus, tudo isso pode matar apenas o corpo. Mas o espírito de engano mata a alma. Diga: Senhor, me ajude. A conversão acontece quando o véu é retirado. O véu do engano, o espírito de engano é retirado dos olhos. Chegamos ao versículo 3, que diz assim, acompanhe comigo por favor: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O que Paulo está dizendo aqui é que se o evangelho que é pregado
Se o evangelho que nós temos em nossas mãos não for reconhecido, se o evangelho com tanta clareza não for reconhecido como verdadeiro, então o problema não é o evangelho. O problema é aqueles que se perdem. E amados, são tantos versículos na Bíblia sobre heresia, tantos textos sobre heresia. Por exemplo, eu vou ler alguns. Mateus capítulo 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado. Apocalipse capítulo 2, verso 1, diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, ou seja, o Senhor Jesus, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Eu poderia citar um monte de textos, de versículos sobre heresia e ameaças de falsos profetas, de lobos em peles de ovelhas no meio de nós. Há muitos. O que é que nós devemos fazer? Eu estou preparando uma mensagem, talvez eu venha trazê-la no próximo domingo, sobre como nos defender, como nos proteger de tanta heresia e de tantos falsos profetas que estão no mundo. Mas, em resumo, nós devemos ficar com a verdade. Fique com a verdade. O que é que o caixa do banco faz quando ele recebe uma nota e ele desconfia daquela nota? Ele coloca aquela nota numa máquina. O que é que aquela máquina faz? Aquela máquina faz uma leitura óptica, faz uma leitura magnética daquela nota e faz uma comparação daquela nota com o registro de uma nota verdadeira do Banco Central. Ele não vai comparar aquela nota com milhares de notas falsas. Ele vai comparar aquela nota com a verdadeira. Todas as religiões, as seitas que usam a Bíblia, que citam também a Bíblia, sabe o que eles dizem? Eles dizem que eles têm a Bíblia melhorada, aperfeiçoada. Eles fizeram um upgrade da Bíblia. Esse é o argumento para seduzir e para enganar. E eles dizem: você precisa vir fazer um estudo bíblico com a gente. A nossa Bíblia é a melhor. Que Deus nos ajude. Diga: Senhor, me ajude. Chegamos ao verso 4, que nos diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E quem é o Deus desse século? Satanás. Ele é que é o Deus desse século. Isso serve para a gente aprender a não subestimar o poder do inimigo. Não podemos.
Muitos estão fora do caminho de Deus hoje, porque um dia subestimaram o poder do inimigo. A Bíblia diz que ele é o Deus, com letra minúscula, mas ele é o Deus deste século. E Jesus o chamou de o príncipe do mundo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 30, Jesus diz: aí vem o príncipe do mundo, está chegando o príncipe do mundo, mas ele não tem nenhum direito em mim. Ele é o príncipe do mundo, mas ele não tem nada a ver comigo. Mas é um príncipe. E um príncipe não é qualquer um. Jesus que disse que ele é o príncipe do mundo. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 19, a Bíblia diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então a minha palavra para você é: fique na verdade. Fique com a verdade. Louvado seja Deus. Chegamos ao verso 5, que diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Aqui a Bíblia nos exorta a respeito do perigo de nós recebermos glória para nós mesmos. Cuidado com o perigo de receber glória. Isaías 42, verso 8, o Senhor nos diz: eu sou o Senhor, a ninguém darei a minha glória, e nem a minha honra eu darei às imagens de escultura. Qual é o perigo da gente receber glória? Vou dar um exemplo. Você ora por alguém e a pessoa está com uma dor. Você ora por a pessoa e a dor desaparece. Você ora por alguém que não é convertido e a pessoa se converte. Você ora por alguém que está precisando de um emprego e Deus abre uma porta de emprego. Você ora por alguém que está com uma causa na justiça e aquela causa é resolvida. De repente, uma voz muito sutil vem aos teus ouvidos. Uau! Puxa, você tá com tudo. Muito sutil. Uma voz que vem das trevas. Jesus diz em Lucas, no capítulo 17, que nós, como servos, depois de fazermos tudo, devemos dizer: somos servos inúteis e fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Chegamos ao verso 6 do texto que estamos meditando e que diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uma das razões pelas quais nós não nos gloriamos é que somente Deus é capaz de nos dar vida espiritual. Apenas Deus, nada mais e ninguém mais pode nos dar vida espiritual.
Ele arrancou de nós o véu da incredulidade, da cegueira espiritual. Ele abriu o nosso entendimento para o Evangelho. Diga, louvado seja Deus. Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. E essa soberana iniciativa divina é necessária a cada pessoa. Não basta apenas nós lermos a palavra, precisamos olhar a palavra com a luz do entendimento do Espírito Santo. E hoje nós lemos a palavra e Ele nos dá a vida. Hoje você lê a palavra de Deus e Ele te dá compreensão. Glória a Deus. Antes nós líamos, não é que nós não líamos a palavra antes, nós até líamos a palavra de Deus, mas não tínhamos a compreensão que hoje Ele nos dá. Glórias a Deus por isso. Temos, porém, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Qual é esse tesouro? É Jesus, é o Espírito Santo, é o ministério do Evangelho em nós, é a companhia do poder na nova aliança que nós recebemos de Deus. E o vaso de barro fala da nossa natureza humana pecaminosa. Então nós temos esse tesouro maravilhoso, Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, o ministério da palavra, do Evangelho em nós, dentro desse vaso de barro. Que contraste! Que contraste! Todo esse poder, toda essa glória, dentro de nós, o vaso de barro. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nos relembra aqui que a maneira de Deus atuar é agindo através dos fracos. Amém? Quantas vezes Deus já atuou através de você, um vaso de barro? Quantas vezes Deus já atuou através da minha vida, através de mim, um vaso de barro? Esse é o jeito de Deus agir, esse é o jeito de Deus trabalhar. Diga graças a Deus. Chegamos ao verso 8 e 9 que diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Lembre-se, falamos no início, estamos no meio de uma guerra. É uma guerra espiritual, é uma guerra invisível, é uma guerra sem tréguas. E em meio a essa guerra, nós somos atribulados, porém não angustiados. Somos perplexos, muitas vezes ficamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos muitas vezes, mas não desamparados. Abatidos, ficamos muitas vezes. Lembra do Salmo 30, verso 5? O choro pode durar uma noite, a tristeza pode vir por um momento, mas a alegria logo vem no amanhecer. Amém? Então muitas vezes ficamos abatidos, porém não destruídos. Queridos, Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande evangelista Paulo, o grande teólogo Paulo,
também enfrentava grandes desencorajamentos. O grande apóstolo Paulo também tinha seus momentos de desencorajamento. Vamos ser sinceros, não é fácil para ninguém. Não espere mamão com açúcar, porque não é fácil para ninguém. Por isso, não podemos deixar de congregar. Se você não tivesse vindo aqui nesta manhã, você não estaria ouvindo o que você está ouvindo. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Diz a palavra de Deus, em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Precisamos disso. Precisamos ouvir a palavra. Precisamos ouvir novamente aquilo que já ouvimos uma vez. Precisamos rever a palavra de Deus. Deus te trouxe aqui nessa manhã para ouvir isso que você está ouvindo e dar glória a Deus. Amém? Diga glória a Deus. Muitas vezes pessoas chegam para nós e dizem: pastor, irmão fulano está na igreja, mas ele ainda continua fazendo tal e tal e tal coisa absurda. Irmã fulana está na igreja, mas ainda faz tal coisa, pastor. Eu não me preocupo muito quando ouço esse tipo de comentário. Porque o que é mais importante é a pessoa estar aqui, é estar na palavra, estar ouvindo, recebendo a palavra de Deus. Certa vez, realizando um batismo, não foi em Ribeirão, e no final do batismo, uma irmã veio com uma cartela de cigarros, e eu pensei: que será isso? Ela disse: pastor, destrói isso para mim, que eu nunca mais vou colocar isso na boca. Eu confesso para os irmãos que eu não sabia que aquela irmã fumava. O que é mais importante? É a pessoa estar, é estar envolvida, é estar recebendo a palavra. Uma outra pessoa, também de uma outra cidade, pediu: pastor, dá para ir na minha casa orar? Eu disse: claro. Ela disse: mas pastor, já vou prevenir o senhor, lá na minha casa tem umas imagens de escultura, não se assuste. E quando eu entrei naquela casa para orar, não eram umas imagens, era um altar gigante, de imagens de escultura gigantes. Mas por que ela disse, antes que eu fosse à casa dela: pastor, já vou dizer ao Senhor que tem imagem de escultura na minha casa? Porque ela sabia que uma das coisas mais abomináveis a Deus é a imagem de escultura. Mas ela estava na igreja, e ela estava ouvindo a palavra. E o que é que liberta? Quem é que liberta as pessoas da idolatria? Quem é o maior quebrador de imagem de escultura? Espírito Santo. Amém? Vai ter um momento que o Espírito Santo vai convencer. Não somos nós que convencemos. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Chegamos ao verso 10, que diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus
se manifeste em nossa carne mortal. Queridos, o que a palavra está dizendo para nós é que os sofrimentos que nós enfrentamos aqui nesta vida, as aparentes derrotas que nós sofremos aqui neste mundo, são provas evidentes de que nós não temos forças eficazes nenhuma em nós mesmos. Entendeu? Os sofrimentos que passamos aqui, as aparentes derrotas que sofremos aqui, são provas muito claras que em nós não há força nenhuma. Assim devemos ver os nossos próprios sofrimentos, como Jesus. Devemos olhar as provas que sofremos aqui, as lutas, as batalhas que enfrentamos aqui, devemos ver como uma imitação dos sofrimentos de Jesus. Para quê? Para que as pessoas olhem para nós e digam: oh, coitado. Não, não, porque nas nossas fraquezas, o poder de Jesus se torna evidente, para que Ele possa usar esse vaso de barro, para que nas nossas fraquezas o poder de Jesus se torne conhecido continuamente, cada vez mais. Chegamos ao verso 12, acompanhe comigo por favor, que diz assim: de modo que em nós não opera a morte. Em nós, contrário, opera a morte, mas em vós a vida. O que é que Paulo está dizendo com isso? Em nós opera a morte. Embora às vezes tenhamos muitas dificuldades aqui nesse mundo, como o Senhor Jesus também teve, a morte está sempre operando em nós. Lutas, tribulações, provações, guerra. O resultado da nossa caminhada é uma vida espiritual com Deus. Eu vou repetir. Embora tenhamos muitas dificuldades aqui nesse mundo, a morte operando em nós constantemente, mas o resultado da nossa caminhada, da nossa perseverança, é esta vida espiritual que o mundo não conhece, que o mundo não tem, que o ímpio não tem, que o ímpio almeja, que o ímpio busca, muitas vezes sem saber o que é que ele está buscando, sem saber o que está faltando nele. Essa vida espiritual com Deus que nós temos, cujo final é a salvação eterna em Deus. Amém? Queridos, grave bem isso. O mundo jamais compreenderá isso. Não tente querer que o mundo entenda isso, que o mundo não vai entender isso. Em nós opera a morte, provações que podem ser comparadas com a morte. Estamos sujeitos, todos nós. Ninguém aqui está imune, ninguém está isento de ter que enfrentar provações tão terríveis que podem ser comparados com a morte. Às vezes, aquele que recebeu a palavra revelada pode parecer estar vivendo melhor do que aquele que levou a palavra.
No meu caso e da pastora Ângela, quem mais ministrou a palavra de Deus para nós? Quem está passando nesse momento uma situação difícil, precisando de um milagre de Deus. Muitas vezes aquele que recebeu a palavra de você, a palavra revelada da tua boca, pode parecer estar vivendo numa situação melhor. É Deus quem está no comando. Deixa eu confessar uma coisa para os irmãos. Quando eu olhava algum pastor muito ungido, muito usado por Deus, me batia um sentimento assim de, não seria uma inveja, mas eu pensava, puxa vida, que pessoa usada por Deus. Hoje, quando eu vejo alguém muito ungido, com muitos dons, muito mais do que eu oro agradecido a Deus, para que Deus continue usando aquela pessoa mais e mais, coisa que eu não fazia antes. Isso é reconhecer que somos mesmo um vaso de barro. Essa era a realidade do apóstolo Paulo quando estava escrevendo essa carta aos Coríntios. Essa era a realidade dele. Ele via pessoas que, recebendo a palavra revelada dele, pessoas vivendo melhor do que ele, aparentemente melhor do que ele. E ele dizendo: em mim opera a morte, em nós opera a morte muitas vezes. E você olha para aquele que recebeu a palavra revelada, ele está em paz, ele está vivendo feliz. É Deus quem está no controle de tudo. Amém? A Ele toda a glória sempre. Mas vamos caminhando para o final, chegamos ao 13 e 14. Você pode acompanhar comigo, que diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco. Note, a fé se expressa em palavras. Amém? Você ouve alguém negativo? Tem pessoas negativas, muitas pessoas, que chegam a você com palavras negativas. Mas a nossa fé se expressa em palavras. Ontem, comprando uma pamonha na feira, estava saindo, escutei um grupo de pessoas dizendo: isso aqui vai virar uma Venezuela, vai faltar comida, já já vai começar a faltar comida. Eu disse: opa, está repreendido em nome de Jesus essa palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A nossa fé é revelada por palavras, em palavras. Então vem uma pessoa a você com uma palavra negativa, você vai liberar uma palavra de fé, uma palavra positiva, uma palavra de Deus. Palavras que afirmam confiança naquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Palavra de confiança naquilo que Deus prometeu. Sabendo, olha o que a palavra está dizendo: sabendo que aquele que ressuscitou a Jesus, também nos ressuscitará. Ou seja,
O túmulo não é o fim de tudo. A nossa vida não acaba na sepultura. Aquele que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará. E Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, neste mundo, coitado de nós. Somos os mais infelizes dos homens. Grave isso. Se a nossa vida, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui, então seríamos os mais infelizes dos homens. Glória a Deus. Chegamos ao verso 15, que diz assim, acompanhe comigo. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia. O que ele está dizendo com isso? Que no final, o alvo de Deus, o alvo final de Deus, ao ouvir as nossas orações, o alvo final de Deus, ao ouvir nossas petições, é nos dar a salvação eterna e que nós venhamos a oferecer ações de graças a Ele, dando glórias a Ele. Esse é o objetivo final de Deus. Amém? Quando ouve nossas orações, nos dar a salvação eterna, receber de nós ações de graças e glórias a Ele. Ou seja, o que Deus espera de mim e de você é um coração cheio de gratidão. Amém? Cheio de gratidão a Ele. Mas vamos fechar com chave de ouro. Só para finalizar, vamos ver também o 16, 17 e 18. Diz assim: por isso não desanimamos. Olha, mais uma vez, a palavra começou com não desfalecemos. Mais uma vez, não desanimamos. Que palavra mais oportuna. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por quê? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Por quê? As que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Pensa num homem que sofreu nesse mundo. Depois de Jesus, o que mais sofreu foi Jó. Mas o que esse homem sofreu, Paulo, o apóstolo Paulo sofreu? Prisões, abandono, todo tipo de prova que você possa imaginar, ameaça de morte. E ele está dizendo que essas tribulações são leves. Essas leves e momentâneas tribulações que sofremos aqui nesta vida, neste mundo, não são nada quando comparadas com a glória de Deus que está reservada para nós no céu. Amém? Novamente ele vai dizer: não desanimamos, mesmo que nós cometemos deslizes. Querido, escute isso com carinho. Mesmo que nós venhamos a cometer deslizes, e nós cometemos deslizes, há um tesouro dentro de nós. Amém? Há um tesouro dentro desse vaso de barro aí. As tribulações preparam uma grande recompensa para os crentes.
As provações estão preparando uma grande recompensa lá no céu. A nossa fé, a nossa obediência nos sofrimentos agradam a Deus. Quando você permanece firme nos sofrimentos, isso é agradável a Deus. Quando você persevera nas tribulações, Deus não se esquecerá disso. Digam amém. Romanos 8:17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se sofrermos com Ele aqui, e nós sofremos com Ele aqui, então com Ele também seremos glorificados. Amém. As aflições dessa vida são leves, são insignificantes diante da glória que Deus tem preparado para nós, lá na eternidade. Então, para finalizar, são 3 tipos de provações, de tentações, que nós devemos esperar. Qual é a primeira? Desânimo. Desânimo é o primeiro tipo de tentação que nós devemos esperar. Segundo, distorção da palavra de Deus, heresias. Esse é o segundo tipo de tentação. Distorção da palavra para agradar os ouvintes. Terceiro tipo de tentação que devemos esperar: pregar a nós mesmos, ou seja, vanglória. Esse é o terceiro tipo de tentação que nós devemos esperar. Desânimo, distorção da palavra e vanglória. Uma característica das cartas de Paulo é sempre uma preocupação em dar glórias a Deus, somente a Deus. Vamos orar um pouco mais, por favor, curve sua fronte. Querido Deus, querido Pai, há muitos que já desfaleceram, e há muitos que estão fracos. Querido Deus, há muitos que estão caídos. São tempos difíceis, ó Deus, são tempos trabalhosos. Há muitos ministérios feridos, muitos que foram feridos de morte. Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse privilégio de termos esse tesouro, o ministério do Evangelho, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, dentro desse vaso de barro, simples vaso de barro. Senhor, nos livre do desânimo, nos livre da queda, dos enganos, das heresias, das distorções da Tua palavra, que é santa, que é perfeita, que é atual, que é inerrante, que é completa. Ó Deus, nos livre de pregar a nós mesmos, nos livre da vanglória, do pecado que Lúcifer caiu, do orgulho. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tu és o Senhor, esse é o Teu nome. A ninguém o Senhor dá a sua glória. O Senhor não dá a sua honra às imagens de escultura. Senhor, ajuda-nos a perseverarmos, ó Pai, na adoração. Nós sabemos, ó Pai, que a adoração dos filhos incomoda o reino das trevas. Nós sabemos, ó Deus, nós temos aprendido que a adoração é a maior e mais poderosa arma. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos verdadeiros adoradores, mesmo nas lutas, nas provações, nas tentações, mesmo em meio a essa guerra invisível. É pela adoração que venceremos. Pai Santo,
Sabemos que quando adoramos o Senhor, nós não estamos sozinhos. Há um exército de anjos, miríades e miríades, milhares e milhares de anjos adorando ao Senhor nos céus. E há uma multidão de adoradores do Senhor aqui na terra também. Aceita o nosso louvor nesta manhã, a nossa gratidão, a nossa adoração. Fica conosco, Senhor. Usa-nos, ó Deus, cada dia mais, mesmo sendo nós vasos de barro, porque é assim que o Senhor age, é assim que o Senhor trabalha. A Ti tributamos toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento então de nós adorarmos o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se você trouxe hoje algo para Deus, pode fazer agora a sua entrega. Nós vamos estar orando, abençoando em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, eu te agradeço por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel, que o Senhor tem usado para sustentar esta casa, para me abençoar também, Pai. Ó Deus, de uma forma voluntária, sem constrangimento, como sendo esse um ato de honra e de glória ao Senhor, Pai, de reconhecimento da soberania do Senhor. Pai, oramos mais uma vez por aqueles que estão passando por lutas na área da saúde, nos relacionamentos. Pai, oramos pelas famílias deste ministério, nós abençoamos. Oramos por Tua igreja espalhada por toda a face da terra. Haja paz, ó Deus, no Brasil, haja harmonia, haja quebrantamento. Venha sobre esta nação um espírito de quebrantamento, de arrependimento, de confissão de pecados, ó Pai, de conversões, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Fiquemos de pé, levante suas mãos para Deus, consagrando este dia, essa semana, a tua casa, a tua família, no altar do Senhor. Obrigado, Deus. Consagramos a Ti essa semana, todo o nosso trabalho. Oramos pela viagem daqueles que irão viajar essa semana. Abençoamos as mãos de cada um para o trabalho, para ganhar o sustento, o pão nosso de cada dia, com a Tua ajuda, com a Tua graça, ó Pai, com a Tua misericórdia sendo renovada a cada dia, a cada manhã, e assim agradecemos, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre, amém. Digam glória a Deus, a paz, bom domingo em nome de Jesus.